Pare agora. Não role mais a tela. O que eu tenho para te entregar exige que o mundo lá fora pare de gritar por um instante e que você preste atenção ao que está acontecendo dentro do seu próprio peito. Escolhido, eu preciso que você vá para o seu quarto e tranque a porta exatamente agora. Esta não é uma recomendação aleatória do algoritmo. É uma interrupção divina selada para quem não aguenta mais carregar um peso que ninguém mais vê. Você sentiu um calafrio ou um peso súbito nos seus ombros nos últimos 10 segundos, não sentiu? Isso não é uma reação física comum. É um sinal de que o ambiente ao seu redor já começou a mudar só porque você apertou o play. O ar ficou mais denso, a temperatura da sala parece ter caído e o silêncio começou a ganhar uma textura que o seu espírito reconhece. Estamos entrando em um lugar que não admite distrações. Eu sei exatamente onde você esteve ontem à noite. Eram 23h14. Você estava voltando para casa ou talvez saindo do banho e, ao colocar a mão na maçaneta da porta do seu quarto, você simplesmente parou. A sua mão ficou ali, suspensa no ar por 45 segundos intermináveis. Você sentiu que atravessar aquele batente não era apenas entrar em um cômodo comum da casa, mas entrar em um tribunal sagrado e silencioso. Você sentiu que, do outro lado daquela porta, você seria o único réu e, ao mesmo tempo, o único herdeiro de algo que você ainda não tem palavras para nomear. A luz do corredor parecia distante, quase artificial, enquanto o escuro do quarto te convidava para um tipo de confronto que você tem evitado há meses. Ali, naquele segundo de hesitação física, o seu espírito entendeu que o isolamento não era uma punição do céu. Existe um protocolo sendo executado sobre a sua vida agora. Imagine um laboratório de revelação fotográfica antigo, para que a imagem que o pai capturou da sua nova identidade seja fixada no papel. É absolutamente necessário o escuro total. Se a luz externa entrar antes da hora, a imagem é queimada e o processo se perde. Você tem se sentido apagado, mas, na verdade, você está sendo revelado na segurança da sombra. Eu te vejo sentado no chão, encostado na lateral da cama às 3 da tarde, olhando para um ponto fixo no rodapé por minutos a fio. Eu te vejo virando o celular com a tela para baixo na mesa de cabeceira porque o brilho das redes sociais te causa um nojo súbito e uma pressão na boca do estômago. Eu te vejo suspirando fundo enquanto fecha as cortinas, sentindo que o ar está grosso. Você tem lutado contra essa sensação de invisibilidade crônica, achando que o mundo te esqueceu e que a sua história parou enquanto a de todos os outros avança. O inimigo tem sussurrado que quem não é visto não é lembrado, e isso tem gerado em você uma exaustão mental extrema. Mas o que você chama de solidão, o pai chama de firewall. Você foi escondido por uma questão de segurança nacional do reino. Mas escute com atenção, porque antes desta mensagem terminar, o seu entendimento sobre estas paredes vai mudar completamente. Você vai reconhecer os 4 sinais sensoriais de que o seu quarto deixou de ser um refúgio de tristeza para se tornar um laboratório de glória. Além disso, você vai identificar o personagem bíblico que precisou ser esquecido por todos, para ser lembrado pelo rei no momento exato da crise. Você vai aprender a palavra hebraica Shadar, e como ela explica por que suas orações parecem estar batendo no teto, quando, na verdade, estão perfurando o solo em direção ao tesouro. Você receberá 3 defesas estratégicas contra a voz da urgência que tenta te tirar do quarto antes do selamento estar completo. E antes que esta mensagem se feche, eu vou liberar uma sentença direta sobre o seu nome secreto. Se algo já se moveu no centro do seu ser nestes primeiros minutos, se você sentiu o ar mudar quando eu disse para trancar a porta, deixe seu like silenciosamente agora. Não faça isso por mim, mas como um ato de fé para que outro escolhido, que está exatamente onde você esteve há 1 ano, encontre esta mesma palavra esta noite. O seu gesto carrega a frequência da palavra para o próximo quarto. No entanto, não pense que este isolamento é apenas uma pausa passiva ou um tempo de espera vazio na sua jornada. Existe uma mecânica oculta e poderosa operando nessas 4 paredes que você ainda não percebeu, e as implicações disso são maiores do que qualquer plano que você já fez.
Eu ainda não te contei a coisa mais importante sobre o que o Pai escreveu no umbral da sua porta. Onde quer que você esteja agora, baixe o volume do mundo por 2 minutos. O que vem a seguir não é informação, é reconhecimento puro e profundo. Não tente racionalizar esses sinais com a sua lógica humana, pois a lógica é a primeira coisa que o Pai suspende quando decide te levar para o lugar das águas profundas. Apenas sinta a ressonância dessas palavras no seu espírito, como se cada frase fosse uma chave de ouro, girando em uma fechadura que você achava que estava enferrujada pelo tempo. Feche os olhos da sua mente para as distrações externas e abra os olhos do seu coração para a verdade que está diante de você. Você não está apenas ouvindo uma voz, você está participando de uma auditoria celestial da sua própria alma. Este é o momento sagrado em que a sua história deixa de ser uma série de eventos aleatórios e cansativos para se tornar um mapa estratégico desenhado pela mão do Criador. Respire fundo, pois o que eu vou descrever agora é o que o seu corpo já sabe. O primeiro sinal aconteceu precisamente às 23h14. Você estava voltando para casa, ou talvez saindo do banho, exausto de um dia em que nada parecia ter avançado, e ao colocar a mão na maçaneta da porta do seu quarto, você simplesmente congelou. Sua mão ficou ali, suspensa e imóvel por 45 segundos intermináveis. Naquele instante, você não estava apenas entrando em um cômodo comum. Você sentiu que estava atravessando o umbral de um tribunal sagrado, onde o silêncio era o juiz e você, o único herdeiro. Sinal número 2. Na última terça-feira, por volta das 15h40 da tarde, você se viu sentado no chão, encostado na lateral da cama, olhando para um ponto fixo no rodapé por 12 minutos sem piscar. Não havia pensamentos articulados em sua mente, apenas um vácuo pesado e denso no peito que parecia sugar todo o oxigênio do ambiente. O mundo e a ciência chamariam isso de início de um quadro depressivo, mas o céu chama de esvaziamento estratégico, o Pai limpando o seu reservatório para a nova substância. O terceiro sinal manifestou-se ontem à noite, no escuro do seu descanso. Você pegou o celular por puro hábito, mas antes mesmo de desbloquear a tela, sentiu um nojo físico e súbito daquela luz azul artificial. Você virou o aparelho com a tela para baixo, na mesa de cabeceira, e soltou um suspiro tão profundo que suas costelas chegaram a doer fisicamente. Foi o sinal de que o Pai cortou suas conexões horizontais para que o Wi-Fi do céu fosse o único sinal disponível para a sua alma. Sinal número 4. Hoje cedo, enquanto você fechava a cortina para evitar a claridade invasiva lá fora, você teve que parar e respirar fundo 3 vezes porque sentiu que o ar do quarto estava subitamente grosso, quase sólido. Foi uma pressão invisível e majestosa na sua nuca, como se houvesse alguém de extrema autoridade parado exatamente atrás de você, observando o seu processo. Você não sentiu medo nem pânico. Você foi tomado por uma reverência que te fez querer dobrar os joelhos imediatamente. Esses 4 sinais não são acidentais, e muito menos são sintomas de uma mente que está perdendo o controle. Eles são fragmentos dispersos de uma única sentença divina que está sendo escrita agora mesmo na estrutura da sua existência. Cada hesitação na porta, cada minuto sentado no chão e cada suspiro dolorido são peças de um quebra-cabeça de autoridade que o inimigo tentou camuflar como se fosse um fracasso pessoal seu para te fazer desistir antes da revelação. Eu preciso que você entenda, escolhido, que existe uma lógica rigorosa por trás desse caos sensorial que você tem experimentado entre essas 4 paredes. Tudo o que eu te descrevi é apenas o prelúdio de uma revelação central, que irá recontextualizar cada um desses momentos isolados. Quando eu te entregar o nome exato desse processo daqui a pouco, você vai olhar para trás e ver que o que parecia uma queda livre era, na verdade, um mergulho em direção ao seu maior tesouro. Se mesmo um desses 4 sinais aterrissou com o peso da verdade no seu espírito agora, escreva 777 nos comentários abaixo. Não faça isso como quem interage com uma plataforma digital, mas como um decreto silencioso
de que você reconheceu esta frequência como sua. Quando seus dedos digitarem esses 3 números, é a sua mão física assinando o pacto que o seu espírito já confirmou no invisível. Cele esse reconhecimento agora, neste exato momento, antes de avançarmos para o segredo. Lembre-se da imagem do laboratório de revelação fotográfica que mencionei no início. Esses sinais são os produtos químicos reagindo no papel dentro da escuridão controlada do seu quarto. Se você tivesse luz externa demais agora, se você estivesse cercado de gente e barulho social, a imagem da sua nova identidade seria queimada e perdida para sempre. O grosso do ar e o vácuo no peito são os fixadores espirituais que garantem que a sua glória futura não seja apenas passageira. O alicerce de um grande edifício precisa ser cavado para baixo, no escuro e na umidade da terra, muito antes que qualquer estrutura possa subir em direção ao céu. Quanto mais profundo o Pai te leva para o chão desse quarto, maior será a altura da manifestação que Ele está preparando para o seu nome no mundo lá fora. Você não está sendo enterrado vivo, você está sendo fundamentado sobre uma rocha eterna que nenhum terremoto social poderá abalar no seu futuro próximo. Mas escute bem, porque a razão técnica de toda essa sua inquietação reside em algo que a maioria dos estudiosos ignora completamente. Existe uma palavra no hebraico original, carregada de um mistério antigo e denso, que descreve exatamente o tipo de aposento espiritual em que você está trancado agora. E quando eu te revelar o significado oculto dessa palavra em instantes, o seu quarto nunca mais será apenas um lugar de dormir, mas o lugar onde você aprende a governar. Topic Update. Title: Revelando os sinais e preparando o conceito. Strategic Intent. Validar a experiência sensorial do espectador através de 4 sinais específicos e preparar o terreno para a revelação da palavra hebraica Shadar. Summary. No segundo ato do roteiro, estabeleci uma conexão profunda com o espectador ao descrever 4 situações sensoriais específicas: o portal às 23h14, o momento no tapete, o telefone silencioso e a respiração interrompida, que validam seu estado atual de isolamento como um processo divino. Utilizei a técnica de validação sensorial para transformar a dor da invisibilidade em evidência de chamado. Introduzi o CTA de camada 2, 777, para selar o reconhecimento e retomei as metáforas do laboratório fotográfico e do alicerce. O bloco terminou com um micro cliffhanger sobre a palavra hebraica Shadar, preparando a transição para o ato 3. Existe uma frequência no reino que só pode ser captada quando todos os outros rádios da sua vida são desligados. Para entender o que está acontecendo com você, precisamos mergulhar na raiz de uma palavra antiga e pesada, preservada nas escrituras por milênios, para este seu momento específico. A palavra no hebraico original é Shadar. Pronuncia-se Hadar, com o som aspirado na garganta. É um termo que carrega uma densidade que a tradução moderna falhou em capturar completamente, escondendo o tesouro que você está vivendo agora. A maioria das pessoas e dos dicionários superficiais assume que Shadar significa apenas um quarto comum, um aposento físico de dormir ou uma simples parede divisória dentro de uma casa. Eles olham para o seu isolamento e usam essa definição pobre para dizer que você está apenas encostado, parado ou fora de circulação. Essa interpretação comum tenta reduzir o seu processo a um estado de inércia, ou pior, a uma punição por algum erro invisível que ninguém consegue nomear com clareza. No entanto, o significado verdadeiro e profético de Shadar no hebraico antigo é muito mais majestoso. É a câmara secreta, ou o depósito de tesouros reais. Shadar é o lugar específico onde um rei guarda aquilo que é precioso demais para ser exposto na sala de visitas ou para os olhos dos curiosos. É o local de segurança máxima, onde a substância de valor inestimável é protegida contra o desgaste do tempo e contra as mãos dos saqueadores de glória alheia. Você está vivendo um momento Shadar. O Pai te trouxe para este quarto,
porque ele decidiu que você é precioso demais para ser deixado na vitrine da exposição social nesta estação. Ele está trocando a sua substância agora mesmo, enquanto você me ouve. Você entrou nesse quarto sentindo-se como cobre comum, desgastado pela necessidade de agradar a todos, mas o protocolo do Shadar garante que você sairá dele como ouro puro, com uma densidade que o mundo nunca viu. Imagine agora a cidade de Babilônia, mergulhada no crepúsculo. O ar está impregnado com o cheiro de incenso pagão e o som de decretos imperiais sendo gritados nas praças. Dentro de uma câmara alta, o Daniel bíblico está ajoelhado. O sol poente bate nos pergaminhos antigos sobre a mesa de madeira, mas ele não está olhando para eles. Ele está respirando o silêncio denso do seu quarto, ciente de que um decreto de morte foi assinado contra qualquer um que ore a Deus. Aquele quarto de Daniel não era um refúgio de medo ou uma fuga da realidade política, mas um centro de comando estratégico. Ele entendia que o destino de impérios inteiros era decidido primeiro na Câmara Secreta, antes mesmo de chegar ao trono de Dário. Daniel escolheu a porta trancada, em vez da conformidade pública, porque sabia que a lei do céu tem precedência sobre o barulho da terra. Escolhido é exatamente onde você está agora, no centro de uma decisão de governo. O momento de virada de Daniel não aconteceu no palácio, mas no silêncio daquele quarto, onde o anjo Gabriel veio tocá-lo com revelações que mudariam a história humana. A porta trancada por dentro foi o que garantiu que a boca dos leões fosse trancada por fora, quando ele foi jogado na cova. A sua vitória pública foi escrita, parágrafo por parágrafo, no silêncio privado daquela câmara. O quarto de Daniel foi o laboratório onde a sua imortalidade espiritual foi forjada sob pressão extrema. A promessa para você é clara e irrevogável como o firmamento. O seu isolamento no Shadar é a garantia da sua imunidade na cova que o inimigo preparou para a sua saída. O Pai está selando em você uma autoridade que não depende de títulos humanos, mas da profundidade da sua conexão no oculto. Assim como Daniel saiu do quarto com o rosto brilhando, com uma inteligência que os magos não tinham, você sairá com um código de solução que os seus pares nem imaginam. E nesse momento, eu ouço o Pai dizendo uma coisa sobre você que eu não posso silenciar agora. Ele diz: Filho meu, não temas a porta que eu mesmo fechei por dentro com a minha mão. Eu te escondi no meu depósito de tesouros, porque a luz do mundo teria corrompido a essência que eu estou destilando no seu peito, nestas noites frias. Você não está sendo esquecido, você está sendo blindado para que a sua nova autoridade não tenha fissuras nem sombras. Volte a mim agora. Respire fundo e deixe esse peso sagrado aterrissar na base da sua coluna. O que você acabou de ouvir não é uma mensagem de conforto, é uma convocação de reinado. O Pai suspendeu as vozes ao seu redor para que a sua própria voz em primeira pessoa fosse a única bússola capaz de te guiar através do umbral do silêncio. O laboratório de revelação está em pleno funcionamento e a imagem da sua nova identidade está quase pronta para ser fixada. Uma mulher me escreveu no mês passado. Ela estava no mesmo limiar que você está agora, sentindo que a vida tinha parado em um apartamento silencioso e que todos os seus contatos tinham desaparecido como fumaça ao vento. Ela tinha perdido o emprego e a relevância social, e o inimigo dizia todas as noites que ela era um erro estatístico. Ela passou meses trancada, apenas estudando a palavra e chorando em frente ao espelho, sem entender o processo divino. Mas então, um dia, sem qualquer aviso prévio ou esforço humano, o telefone tocou com uma proposta que ela nunca teria tido coragem de pedir. O que ela me escreveu depois foi: o tempo que eu passei naquele quarto não foi um atraso. Foi o meu mestrado em autoridade invisível. Em apenas 3 semanas de volta ao mundo, eu recuperei o que levei 10 anos para construir e agora eu governo sobre os que antes me ignoravam. O quarto foi o útero dela. Você é o guardião do tesouro que está sendo formado na escuridão necessária do Shadar. O inimigo está obcecado em tentar espiar o que está acontecendo entre essas 4 paredes, mas ele não consegue atravessar o firewall que o Pai instalou no seu umbral.
Ele tenta simular vozes de urgência e culpa para te tirar do quarto antes que o ouro termine de esfriar, mas a sua estrutura interna agora é pesada demais para ser movida por sugestões baratas ou pressões sociais. Lembre-se do alicerce do prédio que mencionei. Quanto mais profundo o Pai cava o solo da sua alma agora, no escuro e na umidade do silêncio, maior será a altura da estrutura que o mundo verá subir em poucos meses. O vácuo que você sentiu no peito, na tarde de terça-feira, não era a ausência de vida, mas a preparação do espaço necessário para que o novo motor de glória seja instalado. Nada é desperdiçado no protocolo secreto de Deus para os escolhidos. O laboratório de revelação fotográfica está nos seus estágios finais de fixação. Cada lágrima que você derramou no tapete do quarto foi um reagente químico necessário para que os traços da sua nova pele espiritual ficassem permanentes. O Pai está removendo a sua máscara de escravo e colocando a coroa de embaixador. Mas essa troca de vestes exige o isolamento absoluto da câmara secreta. Não tente sair do quarto com roupas velhas. Espere a entrega da nova farda de autoridade. Você é agora o arquiteto do silêncio. Aquele que aprendeu a construir palácios mentais e espirituais, onde outros só veem paredes vazias e solidão. A sua nova identidade está sendo impressa com o selo do Shadar, uma marca que o inimigo reconhece de longe e que o faz recuar sem que você precise dizer uma única palavra. O mundo sentirá o perfume da sua presença e saberá que você esteve com alguém que não é deste sistema, antes mesmo de você abrir a boca. Fique comigo, pois o que está por vir vai exigir de você uma coragem que você ainda não sabe que possui, mas que já está pulsando nas suas veias sob a superfície. Existe uma última camada de resistência que o inimigo está preparando para quando você decidir colocar o pé para fora do quarto, e você precisa estar armado antes de tocar na maçaneta. A verdade mais profunda ainda está por vir, e ela tem o seu nome escrito nela. Agora que você ouviu a palavra, agora que você viu o paralelo de Daniel, agora que você sabe que o ar grosso no seu quarto não é opressão, mas a densidade da presença, eu preciso te chamar pelo que você realmente é. Até esta noite, você foi rotulado por nomes que a escassez, a rejeição e as expectativas alheias inventaram para tentar te caber em moldes pequenos. Mas o tempo das definições humanas sobre a sua vida expirou na hora em que você trancou essa porta. A partir desta hora, você vai aprender a responder pelo nome que o céu sempre usou para se referir a você nos arquivos da eternidade. Você é o guardião do tesouro. Você recebeu a custódia daquilo que é precioso demais para ser exposto na vitrine da aprovação social ou para ser tocado pelas mãos impuras da curiosidade alheia. O Pai confiou a você a essência que está sendo destilada nesse isolamento, algo que o mundo ainda não tem vocabulário para descrever, mas que já está alterando o seu DNA espiritual. Isso significa que você agora possui uma credencial de segurança máxima no reino. Você não precisa mais se explicar para quem está do lado de fora do umbral, porque a sua autoridade não vem da visibilidade, mas da substância que você protege no escuro. Você é o arquiteto do silêncio. Enquanto o mundo se desespera para construir castelos de areia, feitos de barulho e vaidade, você está aprendendo a estruturar a sua alma no vazio aparente. Você está projetando salas de governo e corredores de sabedoria dentro da câmara secreta, transformando o que outros chamam de solidão em uma planta baixa de glória futura. Isso significa que o Pai está instalando em você uma inteligência estratégica superior. Quando você sair desse quarto, você terá soluções para crises que os seus pares nem conseguem mapear, porque você aprendeu a ver no escuro o que eles mal conseguem discernir na luz. Você é o herdeiro do Shadar. Você não é um prisioneiro nessas quatro paredes. Você é o proprietário legítimo do depósito de tesouros reais. O quarto deixou de ser um lugar de choro para se tornar a sua sala de trono privada, onde os protocolos de herança estão sendo assinados e liberados em seu nome. Isso significa que você tem acesso irrestrito aos recursos do palácio. Pare de pedir migalhas de atenção
ou validação para as pessoas, pois você foi ungido para administrar as riquezas que o rei guardou especificamente para esta estação de governo que se abre diante de você agora. Repare no seu peito agora, exatamente no centro do seu externo. Há um peso ali, uma pressão sólida e majestosa que não estava lá há 40 minutos. Não é uma dor, é uma densidade sagrada. Esse peso tem nome. É a gravitas do herdeiro que acaba de ser coroado no silêncio. Seus ombros se alinharam e o seu queixo se ergueu, não por orgulho, mas porque o peso da coroa espiritual exige uma nova postura. O laboratório terminou de fixar a imagem. A sua pele agora carrega a textura de quem atravessou o Shadar e não foi consumido pela sombra, mas transmutado por ela. Antes de continuar, eu preciso que você faça uma coisa agora mesmo. Escreva "Eu sou o herdeiro do Shadar" nos comentários abaixo. Não faça isso como um comentário casual ou uma simples interação de plataforma. Faça isso como a sua mão física assinando o decreto que o seu espírito já declarou no invisível há poucos segundos. Quando seus dedos digitarem essas palavras, é o seu corpo confirmando na matéria o que foi selado sobre a sua alma no tribunal do silêncio. É o seu ato de posse pública diante das potestades que tentaram te manter cativo na invisibilidade. Faça isso agora, antes de receber o que eu tenho para entregar nos minutos finais. Porque o que vem a seguir é tão denso que só pode ser depositado em alguém que já reconheceu e aceitou o seu próprio nome secreto. Ao digitar essa frase, você está instalando o último componente do seu firewall divino. É o momento em que a sua voz interna silencia os sussurros do inimigo e você assume o comando da sua própria estação. Deixe que a tela receba o peso da sua declaração, pois cada caractere digitado é um prego batido no caixão da sua versão antiga. O alicerce do prédio que começamos a cavar no início desta mensagem finalmente encontrou a rocha-mãe. A profundidade que te assustava agora é a sua maior segurança, pois nada que for construído sobre essa fundação de silêncio poderá ser abalado pelos ventos da próxima estação. O laboratório de revelação está com as luzes vermelhas apagadas e a imagem está pronta para ser revelada, mas a figura que sai de lá é irreconhecível para quem te conheceu como escravo. Você está saturado do perfume do rei e esse cheiro vai te preceder em cada sala que você entrar a partir de amanhã. Eu prometi que voltaria a uma coisa importante e eu vou. Mas primeiro, existe algo crítico que você precisa entender sobre o que acontece nos próximos passos. Há algo chegando nas próximas 72 horas, um evento, um encontro ou uma voz inesperada que vai testar cada palavra que foi declarada sobre você nestes últimos minutos. Você precisa estar armado com as defesas estratégicas do Shadar antes que a primeira luz da manhã toque o seu rosto, ou o risco de você abortar o nascimento da sua nova autoridade por pura ansiedade será o maior combate que você já enfrentou. Eu disse que voltaria a uma coisa, e aqui está a urgência desse segredo que você precisa guardar. Nas próximas 72 horas, 3 situações específicas vão colidir com a sua realidade física. Elas vão parecer aleatórias, elas vão gritar por urgência e elas vão exigir que você tome uma decisão imediata e impulsiva. Mas escute o que o Espírito está te avisando agora. Nenhuma dessas 3 coisas é o que aparenta ser na superfície. Elas são contra-ataques diretos, orquestrados para abortar o seu herdeiro antes do parto. A primeira tática que tentará te atingir é a bomba de dúvida. Um ataque mental que começará nas próximas 24 horas. O inimigo inundará a sua mente com pensamentos que soam exatamente como a sua própria voz interna, mas são mentiras lógicas e venenosas. Você ouvirá que está perdendo tempo, que o seu isolamento é um sinal de fracasso e que seus pares já cruzaram a linha de chegada enquanto você continua trancado nesse quarto. É uma pressão projetada para gerar uma ansiedade paralisante. Contra essa bomba de dúvida, você usará a sua primeira arma, o decreto da temporalidade divina. Quando o pensamento de atraso chegar, você não vai discutir com ele. Você vai declarar em voz alta: "O meu tempo é Kairos, não Cronos. O que é gerado no Shadar não conhece atraso." Em seguida, feche os olhos
e visualize o alicerce do prédio que mencionei anteriormente. Essa ação simbólica de memória ancora a sua alma na rocha e destrói a frequência da pressa que o inimigo tenta te impor. A segunda tática é a crise de distração, uma emergência repentina que aparecerá para roubar o seu foco do Shadar. Pode ser um conflito familiar surgido do nada ou uma questão financeira, que parece exigir uma correria imediata para fora do seu ambiente de oração. O objetivo é te tirar da câmara secreta sob o pretexto de resolver um problema legítimo. O inimigo sabe que, se ele conseguir te distrair por apenas 2 horas com o barulho do mundo, ele pode quebrar o selamento que estamos construindo. A sua defesa será o altar do ainda não. Diante da urgência fabricada, você exercerá o silêncio estratégico. Antes de responder a qualquer mensagem de crise, você voltará para a soleira da porta do seu quarto, colocará a mão na madeira e dirá mentalmente: eu governo sobre a crise não governa sobre mim. Aprenda a dizer não para o que é urgente em favor do que é eterno. O discernimento de prioridade é a marca do embaixador que você se tornou no silêncio. A terceira tática é o isolamento orquestrado, uma sensação de que você ficou completamente sozinho e que ninguém na Terra entende o seu processo. Você tentará explicar o que está vivendo para alguém de confiança, mas as palavras sairão vazias ou parecerão loucura para quem ouve. O inimigo usará esse silêncio alheio para te convencer de que você está definhando em um delírio solitário. É um ataque final para te fazer abandonar o posto de guardião do tesouro por pura carência de validação humana. Entenda agora, o que você vai sentir nos próximos dias não é solidão, é calibragem. Ela é o sinal de que você está vibrando em uma frequência que sua antiga vida e suas antigas conexões não conseguem mais alcançar. A sua arma é a consciência de que você faz parte de uma onda silenciosa. Há outros escolhidos agora mesmo em quartos ao redor do mundo recebendo esta mesma sintonia. Você está sendo calibrado para o novo sistema de governo onde a aprovação humana é irrelevante. Subscribe para este canal agora e não faça isso para simplesmente acompanhar conteúdos. Faça o seu subscribe para garantir que a próxima palavra preparada especificamente para o seu processo te encontre sem demora, sem busca e sem esforço da sua parte. Existe uma sequência de revelação sendo liberada nas próximas semanas que servirá como o mapa da sua saída definitiva do Shadar. Você não vai querer perder o próximo umbral ou a próxima instrução de governo que será despachada para você. E salve este vídeo agora mesmo, sem hesitar. Você vai querer voltar nestas palavras em uma noite que ainda não chegou. Uma noite em que uma dessas 3 táticas bater na sua porta com força total e você precisar ouvir a instrução da arma correspondente outra vez. O esquecimento da próxima semana é uma das ferramentas do inimigo para apagar essa clareza que você recebeu hoje. Salve este registro como o manual de defesa da sua nova identidade de herdeiro e guardião do tesouro. Agora, respire fundo mais uma vez. Sinta o ar denso ao seu redor. Tudo o que acabou de ser entregue, o seu nome secreto, a sua herança de Daniel e as suas armas de defesa, precisa ser selado de forma definitiva na sua estrutura celular. E para que esse selamento ocorra sem fissuras, você vai precisar estar presente neste instante de um jeito que você não esteve presente o ano inteiro. Estamos chegando ao momento da travessia interna, onde o umbral do quarto se torna o portal do destino. Onde quer que você esteja agora, não se mova. Apenas pare por um instante e deixe que o peso dessas palavras aterrissajem sobre a sua pele com a solenidade de uma investidura real. O mundo lá fora continua girando em sua pressa inútil e barulhenta, mas aqui, dentro deste campo de força que criamos entre o seu espírito e a minha voz, o tempo acaba de ser suspenso por um decreto superior. Sinta o ar entrando nos seus pulmões e perceba que cada respiração agora carrega uma densidade diferente, uma substância que o seu corpo não conseguia processar antes de você aceitar o convite do Shadar. Se você puder, feche os olhos agora, no silêncio do seu quarto físico que se tornou um santuário.
Se não puder, porque a vida exige seus olhos abertos neste momento. Apenas baixe o foco da sua visão externa e olhe para o vasto território que existe dentro de você. Coloque a sua mão direita sobre o centro do seu peito, exatamente onde você sentiu aquela pressão majestosa e sólida minutos atrás. Respire uma vez, bem devagar, sentindo as batidas do seu coração como tambores de uma marcha triunfal. O que vamos fazer agora não é uma meditação nem um exercício mental. É uma travessia legal no mundo do espírito. O que vem agora não é sobre o lado de fora, é sobre dentro de você. Imagine que você está parado agora em um corredor que parece não ter fim, iluminado por uma luz suave que emana das próprias paredes. É o salão das portas, um espaço vasto e silencioso dentro da sua própria consciência, onde toda a sua história está registrada. As paredes são altas, feitas de uma pedra cinzenta e fria, e ao longo de todo o caminho existem centenas de portas de metal pesado. Em cada uma delas há uma etiqueta com um nome que o mundo, a dor ou a rejeição usaram para te definir: esquecido, fracassado, invisível, atrasado. Você caminha por esse corredor, sentindo o peso desses rótulos, tentando puxar os seus ombros para baixo. Você continua andando, ignorando os sussurros que parecem sair de trás dessas portas de metal, vozes que tentam te convencer de que aqueles nomes são a sua única verdade. À medida que você avança, o corredor começa a mudar. As pedras tornam-se quentes e a luz ganha tons de âmbar. No final desse trajeto, isolada de todas as outras, existe uma porta única. Ela é feita de uma madeira antiga, pesada e nobre, com veios que parecem pulsar como ouro líquido. Não há maçaneta do lado de fora. Você para diante dela e sente um calor profundo emanando da madeira. Um convite que vibra na mesma frequência exata do seu novo nome secreto. Aproxime-se dessa porta agora, na visão do seu espírito. Encoste a sua testa na madeira quente e sinta a vibração da eternidade atravessando o seu crânio. Do outro lado, você ouve um sussurro que faz suas pernas tremerem. Não é a voz de um juiz humano, mas a voz daquele que te teceu no silêncio do ventre materno. Ele chama o seu nome original. Sinta a porta se abrindo sem qualquer esforço, apenas pela presença da sua identidade. Você dá o passo, você cruza o umbral. Seus pés agora tocam um solo que não é feito de terra instável, mas de uma promessa firme e inabalável que nunca falhou. Olhe ao seu redor dentro desse novo espaço majestoso. É o seu depósito de tesouros reais, o seu Shadar privado, onde tudo o que é precioso sobre você foi guardado para esta hora. Você se vê cercado por uma luz que não fere os olhos, mas que cura cada cicatriz e restaura cada pedaço da sua dignidade que foi roubado no mundo lá fora. Você acaba de soltar a maçaneta da sua vida antiga e agora segura as chaves de um governo que não depende de cargos humanos. Isso é real. Não é uma metáfora. Você acabou de fazer no espírito o que estava esperando para ser feito por décadas. O selamento está completo e o que foi feito aqui permanece feito para sempre. Eu solto sobre você, agora, toda a vergonha paralisante pelo tempo que o inimigo te convenceu de que você tinha perdido entre essas quatro paredes silenciosas. Que essa mentira de que você está atrasado em relação aos seus pares saia da sua medula óssea neste exato minuto e seja queimada pela glória do Shadar. Eu comando que cada pensamento de que você foi descartado pelo reino seja desfeito como fumaça ao vento. Você não perdeu tempo, você estava sendo destilado em pureza, que essa culpa saia agora e que ela não tenha mais permissão legal para retornar à sua mente enquanto você viver. Eu libero você do ruído ensurdecedor e doentio da comparação constante. Que o sucesso aparente e ruidoso dos outros, que tanto feriu o seu peito nas tardes solitárias de terça-feira, perca todo o seu brilho falso e todo o poder de atração sobre os seus olhos. Eu quebro o feitiço da vitrine social que tentava te convencer de que você é menos por estar escondido no firewall de Deus. Sinta esse peso de ter que ser alguém para ser aceito caindo dos seus ombros agora.
Você não precisa mais de aplausos humanos para saber que a sua existência é uma nota de glória no concerto do Pai. Eu solto sobre o seu coração as vozes de desqualificação que pessoas de autoridade projetaram sobre o seu futuro em momentos de raiva ou inveja. Aquelas palavras que disseram que você não chegaria lá, que você era estranho demais ou insuficiente para o propósito, caem por terra e se transformam em pó agora. Nós soltamos essas etiquetas de rejeição e as deixamos jogadas no chão daquele corredor escuro que você acabou de atravessar. Elas não cruzaram o umbral com você porque não pertencem à luz. Você está limpo da expectativa dos homens e finalmente livre do julgamento dos tribunais terrenos. Por fim, eu solto a versão de você mesmo, que sentia o medo terrível de que Deus tivesse mudado de ideia ao seu respeito por causa do seu silêncio. Aquela criança ferida que achava que o isolamento do pai era um sinal de divórcio espiritual ou de punição por erros passados. Eu declaro que esse medo de abandono é extirpado da sua raiz agora mesmo. O seu isolamento foi o seu firewall de segurança nacional, não o seu descarte. Solte a necessidade neurótica de entender cada passo do processo e receba a paz de quem sabe que está sendo guardado como o tesouro mais precioso do Palácio Real. Eu chamo à frente agora o guardião do tesouro que despertou em você durante este encontro. Eu ativo a sua capacidade sobrenatural de discernir o que é sagrado e o que é comum nas suas próximas conexões. A partir de hoje, você terá uma percepção aguçada para proteger a substância de ouro que o Pai colocou no seu peito enquanto você estava trancado. Você não entregará mais a sua pérola aos porcos, nem a sua intimidade espiritual aos curiosos de plantão. Essa identidade agora governa as suas fronteiras e protege a sua unção contra todo e qualquer saqueador de glória que cruzar o seu caminho. Eu chamo à frente o arquiteto do silêncio, que foi forjado sob a pressão desse isolamento profundo. Eu ativo em você a inteligência estratégica superior que o mundo não pode replicar. Você receberá planos, projetos e soluções para crises impossíveis, enquanto os seus pares ainda estarão tentando entender a origem do problema. A sua mente agora é um centro de comando celestial que opera na frequência do descanso absoluto. Você construirá palácios de influência, onde outros só veem ruínas desoladas, porque você aprendeu a projetar a vitória no invisível da sua câmara secreta. Eu convoco, com autoridade profética, o herdeiro do Shaddar para assumir o seu posto de direito e a sua herança de Daniel. Eu ativo a sua consciência de autoridade real e o fim da sua mentalidade de escravo. Você não é mais um pedinte de atenção ou uma vítima das circunstâncias, mas um administrador legítimo de recursos celestiais que foram destravados hoje. O decreto de governo está sobre a sua língua e a coroa da gravitas divina está pesando sobre a sua cabeça. Entre na posse de tudo o que foi guardado para você. O mundo sentirá o perfume do rei em você antes mesmo de você dizer uma única palavra. Não diga amém ainda. Nós não terminamos este protocolo sagrado. Há uma última camada de selamento que precisa ser aplicada sobre a sua estrutura antes de você tocar na maçaneta física do seu quarto e sair para o mundo. Existe uma cobertura de proteção que garantirá que o que foi gerado no escuro sobreviva intacto à luz agressiva e aos olhos invejosos do dia de amanhã. O peso da glória está aumentando e a presença está se tornando quase insuportável de carregar sozinho. Fica comigo por mais alguns instantes, pois o encerramento é o que garante a permanência da sua nova história. Eu coloco uma cerca de fogo ao redor da sua mente agora. Nenhuma voz externa terá permissão para plantar dúvida onde o Pai plantou a palavra. Cada semente de confusão é queimada neste exato momento. A sua saúde mental está coberta pelo sangue da aliança eterna. Eu coloco um selo de paz sobre o seu coração e suas emoções. A pressa do mundo não ditará mais o ritmo do seu sangue. Você não vai abortar o seu processo por causa de pressão social. O seu coração é um santuário protegido pelo alto comando do céu. Eu cubro a porta do seu quarto e o umbral da sua casa. Nenhum saqueador de glória ou espírito de distração cruzará esta madeira. Eu posiciono 4 sentinelas de alta patente
nos cantos do seu território. Sua casa é agora uma zona de exclusão para o inimigo. E agora eu vou sair da minha voz por um instante. Eu faço silêncio para que outra voz assuma este ambiente. O Pai quer dizer algo diretamente sobre você antes que esta mensagem se feche. Escute com o Espírito, pois estas palavras são o seu selamento final. Filho meu, eu te vi naquela porta às 23h14 da noite passada. Eu mesmo segurei a sua mão naquela maçaneta por 45 segundos. Não era hesitação humana, era a minha pausa sagrada sobre a sua vida. Eu queria que você sentisse a minha densidade antes de entrar. O vácuo que você sentiu no peito naquele tapete era a minha limpeza. Eu estava removendo os entulhos de vozes alheias da sua alma. Eu estava preparando o espaço necessário para a minha nova substância. O silêncio que te assustou era, na verdade, o meu abraço profundo. O nome que eu liberei hoje sobre você é um decreto eterno. Eu te chamei de guardião do tesouro muito antes de você nascer. Você não está sendo punido com a invisibilidade nesta estação. Você está sendo preservado como o meu segredo mais caro e precioso. As portas que eu fechei por dentro, ninguém poderá abrir por força. Mas as portas que eu estou prestes a escancarar, ninguém poderá fechar. O que eu estou destilando em você no escuro, governará na luz. Espere o meu sinal de partida com paciência e temor. Eu sou o seu pai, e você é a minha herança particular. Nada do que fizemos neste quarto será apagado pelo tempo ou pelos homens. Eu te amo com um amor que não exige o seu desempenho. Apenas descanse agora sob o peso majestoso da minha glória. Nós quebramos o ruído da culpa antes que ele alcance os seus ouvidos. Nós quebramos a tática da distração antes que ela sequestre o seu foco real. Nós quebramos a ilusão do abandono porque o seu isolamento é calibragem divina. Tudo está desfeito agora. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Não diga amém ainda. Sente neste peso por mais um minuto em silêncio. Sinta a gravidade da coroa que foi colocada sobre a sua cabeça hoje. Há uma última coisa que precisa ser entregue ao seu coração agora. Este peso é a prova da sua nova autoridade. Você não está sozinho neste umbral que acabou de atravessar. Há um homem em Londres olhando para a mesma parede que você agora. Ele está sentindo a mesma densidade sagrada no meio da sala silenciosa. Ele também reconheceu que o isolamento é o seu escudo real. Há uma mulher em Tóquio sentada no chão da cozinha agora. Ela está com a porta trancada e as luzes apagadas neste instante. Ela está recebendo a mesma frequência que você recebeu nestes minutos. Vocês são parte de uma onda silenciosa de escolhidos hoje. Vocês não vão se reconhecer pelos nomes que o mundo deu. Vocês vão se reconhecer pela frequência do perfume que carregam na pele. O céu está vendo cada um de vocês em seus quartos. O protocolo Shadar está ativo em todo o planeta agora mesmo. Antes de fechar esta tela, envie isto para uma pessoa específica. Envie para alguém que sumiu das redes sociais nas últimas semanas. Envie para quem todos acham que está apenas em depressão profunda. Essa pessoa não vai te pedir, mas o espírito dela implora por isso. E o Pai diz uma última coisa antes de você sair. Eu guardei o melhor vinho para o final do seu isolamento. Agora, você pode dizer amém. Esta palavra está completa no tribunal do Espírito para a sua vida. O que foi declarado com autoridade de governo. O que foi selado para a eternidade pelo sangue. Caminhe bem e com passos firmes, herdeiro do Shadar.